Bom dia, queridos. Aqui é a Valência, professora de redação de vocês. A gente vai falar agora sobre um dos nossos temas da semana, que é a gravidez na adolescência em evidência no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre as possíveis linhas de argumentação e os possíveis repertórios que a gente pode utilizar dentro dessa temática, e depois a gente vai fazer um projeto de texto e passar para a escrita deles da semana. Reforço, façam tanto o projeto, tanto uma parte do processo, quanto a escrita como um todo. Se não for possível escrever os dois textos, escrevam um texto só por semana. Se não for possível a escrita desse texto só, façam pelo menos a esquematização do projeto de texto, de como ele ficaria. Então, o que a gente vai entender nos primeiros conceitos iniciais do que esse tema está pedindo? Ele pede gravidez no sentido de gestação, no sentido de uma mulher que passa por esse período de gestação, especificamente quando ela é menor de idade. A gente está falando de adolescência aqui de 13 a 18 anos. Então, uma das primeiras possíveis linhas de argumentação que a gente vai seguir é o acesso à informação disponível no Brasil. Então, o que a gente precisa entender agora de base de primeiros parâmetros? Eu sei que é muito fácil a gente dizer que a gente considera que o Brasil não tem uma educação sexual apropriada, a gente fazer linhas de argumentação que faltam políticas públicas, que faltam uma abordagem mais específica disso da escola pública. E é uma argumentação interessante que a gente pode seguir, sim. Mas a gente precisa ter algumas coisas em vista, né? Primeiro que essa falta de informação, ela nem sempre necessariamente vai vir da escola. Às vezes a gente pode reconhecer que a escola tem tentativas de abordagem para essa questão, mas que isso é um problema que está enraizado há tanto tempo na sociedade, ele está há tanto tempo no nosso convívio enquanto cidadãos, que é difícil a gente debater sobre ele. Toda vez que a gente tem dificuldade de debater sobre um assunto, infelizmente, a gente tem uma dificuldade de informação sobre eles, porque é uma verdade que a gente tem, e quanto mais se discute sobre um tema, quanto mais a gente debate sobre ele, mais a gente consegue ter o entendimento dele em sociedade. Então, temas que a gente discute eles bastante, é mais comum que informações a respeito deles sejam disseminadas na sociedade. A gente tem muito mais informações sobre o coronavírus agora, por exemplo, especificamente essa variação dele de 2019, porque quando as primeiras aparições do Covid surgiram na sociedade, a gente não discutia tanto assim sobre elas. Então, automaticamente, a gente tem mais informações sobre elas agora do que a gente tinha antes. Entre outras variantes, né? Nem é sempre só a questão da discussão, mas ela é uma dos aspectos que podem contribuir para que informações sejam disseminadas. Então, a gente pode abordar que, como a gente tem uma dificuldade a respeito desse assunto, e um dos argumentos que pode ser levantado acerca de por que a gente tem uma dificuldade de discutir sobre o assunto é o tabu na sociedade. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma dificuldade, um tabu, uma cerca de um estigma para falar desse assunto, porque o Brasil é majoritariamente um país cristão, né, que resulta em alguns problemas que a gente tem em debater sobre certos temas. Então, quando a gente acha, por exemplo, que falar sobre sexo, no geral, é por si só uma questão de promiscuidade, a gente tende a reprimir esse discurso mais. Então, a gente discute menos em relação a prevenções, a formas adequadas, né? Porque esse assunto, muitas vezes, ele vem carregado de muito estigma. Mas uma das coisas que a gente precisa reconhecer é da tentativa teórica do Estado de abordar esse assunto. É preciso reconhecer, por exemplo, que a educação sexual ela está na BNCC, ela está na nossa Base Nacional Curricular Comum. E tem uma dificuldade, muitas vezes, das escolas seguirem essa base, mas, em teoria, ela está obrigatória dentro do ensino médio. A gente pode, ainda que reconhecendo que o Estado tenha essa forma de aproximar, de abordar o assunto com adolescentes, a gente
tem uma dificuldade muito grande em sociedade de cumprir com essa base de forma igualitária em todos os colégios. É um conhecimento que a gente tem que escolas públicas têm uma dificuldade maior com renda, tem uma dificuldade maior com orçamento, porque a gente tem um problema de desigualdade no ensino muito grande. E isso se reflete em escolas que muitas vezes não conseguem cumprir com a margem, com o conteúdo anual, e isso associado com o tabu pode ser considerado um problema grande da gente falar sobre esse assunto. A gente pode falar também, e é um dos elementos que é até complicado a gente abordar esse assunto sem necessariamente falar sobre eles, que é como que, assim como a maioria dos problemas no Brasil, esse problema afeta públicos sociais de formas diferentes. Isso significa que populações mais pobres lidam com esse problema de forma diferente. Uma das questões que evidencia isso é a contribuição que essa questão tem, que a gravidez na adolescência tem, para o ciclo da pobreza no Brasil. Então, como que a gente vai fazer essa linha de raciocínio? A gente precisa pensar que quando uma jovem, por exemplo, de periferia, uma jovem de uma família que tem dificuldade de renda por si só, quando ela engravida, é difícil para ela estudar, porque são pessoas que têm uma dificuldade grande de ter uma assistência para aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que teria como ficar, a gente diz por conta, né, do estudo, mas que ela não precisa, por exemplo, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Dividir isso com agora uma criança é uma questão muito mais difícil do que de uma jovem, por exemplo, de uma família de classe alta, que a família pode, por exemplo, contratar uma babá para aquela criança, né? Então, são famílias que têm dificuldade de fazer essa administração de tempo porque o contexto não permite, né? Então, é um problema que ele vai afetar essa jovem de forma diferente. E por ela não conseguir estudar, a tendência é que a longo prazo ela tem uma dificuldade muito grande de adquirir estudo, o que significa que a gente tem um número grande de mulheres que, além de terem crianças durante o processo da adolescência, elas se transformam em adultas sem um estudo adequado, o que significa uma dificuldade maior delas em adquirir cargos de postos de trabalho que têm uma remuneração mais alta. Nisso a gente diz que a manutenção da desigualdade social do Brasil ela acontece, porque uma vez que o problema afeta a população mais pobre de forma diferente, uma das formas que ele afeta é de garantir que essa parte da população ela vai continuar tendo dificuldades para se manter. Então, a gente precisa identificar esse problema por um contexto econômico mesmo. Um dos repertórios socioculturais que eu aconselho muito, muito, muito é que vocês vejam o documentário Meninas, da Sandra, acho que é Werneck, que fala o nome dela. Ele está inclusive aqui no YouTube. É muito interessante porque é justamente esse público que o documentário acompanha. Ele acompanha 5 meninas, se eu não me engano a mais nova tem 13 anos, acho que a mais velha tem 15, a mais nova tem 13. E elas, se eu não me engano, ou elas são da mesma favela do Rio de Janeiro, ou elas estão em contextos próximos e parecidos. E ao acompanhar a dificuldade delas, a gente observa também o histórico da família dessas meninas. A maioria das mães retrata que engravidou das meninas em idade mais nova, teve uma dificuldade de se manter e aí a menina não consegue garantir para os filhos um estudo adequado por conta da dificuldade de renda. Então, assim, é interessante ver como esse é um problema maior, é um problema circular, né? Além da gente explicar esse contexto, tem alguns dados que eu acho interessante que a gente absorva, porque a gente gosta muito de falar que precisa de mais campanhas, né? Precisa de mais informação, ainda mais que a gente vai fazer uma argumentação que ela gira em torno da informação da população. Além de reconhecer que esse assunto está na BNCC, é interessante reconhecer que existem, no momento, propagandas do Ministério Público em prol da resolução desse problema, né? Então a gente não pode só dizer
tem uma ausência total de informações. A gente precisa reconhecer, por exemplo, que o SUS ele ajuda muito nesse processo. Países que não têm um sistema unificado de saúde, eles tendem a lidar com esse problema com uma forma muito mais grave do que a nossa. Além da manutenção, né, dessas famílias, como também da prevenção delas. A gente tem um costume muito grande, por exemplo, aqui de acesso a meios contraceptivos em postos de saúde, que é uma coisa que é difícil da gente encontrar em outros países que não têm essa solução. Então, reconhecer que existem campanhas, porém que esse problema ele não vai ser resolvido somente com essas informações do meio público, enquanto a nossa base educacional e a nossa desigualdade social ela seja solucionada. Então é importante reconhecer os esforços feitos até então, sempre especificando por que esses problemas não foram resolvidos, ainda que com essas tentativas. É interessante reconhecer, e eu coloquei aqui uma citação do Fundo de População das Nações Unidas, que de qualquer forma, ainda que a gente não explique esse contexto, é interessante que a gente entenda, mas nem sempre é necessário estabelecer essa linha de raciocínio na redação, né? Outra forma de fazer isso é com dados, e é com a citação da oficial do programa, que diz que a incidência de gravidez adolescente é mais frequente entre mulheres de grupos de mais vulnerabilidade social, porque isso implica menos acesso a tantas informações quanto a própria necessidade desses meios contraceptivos e campanhas ainda que elas sejam disponibilizadas pelo Estado. Então é isso. Eu espero muito a produção de vocês dessa semana. Podem entrar em contato comigo para qualquer dúvida, tanto em relação a esse tema específico quanto à construção de um projeto de texto de uma escrita como um todo.